seja muito bem-vindo. Hoje no quadro Diário de um Educomunicador, iremos entrevistar o Jefferson Cruz, ou melhor, Professor Jeff. Olá, gente, tudo bem? Eu sou o professor Jefferson Cruz, mas podem me chamar de Jeff. Eu sou produtor multimídia especializado em docência do ensino superior. Eu tenho 31 anos de idade e desde os 19 anos de idade eu atuo como professor. Nós abrimos então a nossa conversa perguntando para o Jefferson qual era a motivação dele para ser professor. Ao longo da minha carreira na educação, eu passei por poucas escolas, mas sempre utilizando a educomunicação como uma ferramenta, né, pedagógica para ensinar informática nos níveis iniciais e comunicação visual também. Eu escolhi essa área por ter nascido no início da década de 90. Eu nasci em 1993. Eu me lembro bem, um quentinho no coração do Windows 98, né, onde eu jogava Atari num emulador que vinha em um disquete. Inclusive, vocês podem perguntar pro Pedro o que é um disquete, porque ele aprendeu isso comigo. E eu sempre me questionava, né, como as imagens saem do disquete e aparecem na tela do computador. E eu ficava ali pensando nisso, né, como isso acontecia. E toda vez que eu descobria uma coisa nova no PC, eu ia correndo para contar pro meu pai, para explicar para ele o que eu tinha aprendido. Eu acho que ali começou a nascer um professor, né? Foi a primeira chaminha de preciso entender alguma coisa e explicar isso de uma forma didática para alguém. Acho que ali foi quando tudo, né, começou. Perguntamos também como que o Jefferson carrega a importância de ser um professor na sociedade atualmente. Vou começar essa resposta dizendo que ser professor é incrível. É incrível e de uma importância primordial, né? O professor, dentro das suas especializações, carrega o fundamento que compõe a sociedade e possibilita, né, impactar diretamente a forma como os estudantes veem, agem, reagem e produzem a própria realidade, num ponto de vista interpessoal. É uma profissão de grande responsabilidade, principalmente no cenário de grande intervenção tecnológica e de altíssima velocidade da informação, como é que estamos vivendo agora, né? Com a intervenção do profissional da educação, nos tempos atuais, os impactos negativos da velocidade da informação são consideravelmente minimizados e a prática da cidadania digital se torna mais eficaz. A soma desses dois fatores sustentam a importância do profissional no cenário que vivemos hoje em dia, né? E faz com que tudo seja mais leve e recompensador. Aproveitamos para perguntar para o Jefferson qual foi o maior desafio que ele teve sendo professor. Eu acredito que o maior desafio foi compreender a diferença entre a pedagogia do mundo real e a pedagogia teórica. Eu sempre trabalhei com escolas particulares e muitos dos desafios ultrapassavam a sala de aula, como, por exemplo, buscar uma melhor infraestrutura acadêmica. E isso somado, na época, a pouca idade no começo da carreira, me fez passar por poucas e boas. Isso também aconteceu um pouquinho ali quando eu me tornei coordenador pedagógico, mas eu acredito que, no final das contas, o aprendizado foi entender que a persistência, a paciência e, o mais importante de tudo, ter pessoas ao redor de você que confiam e apoiam os seus projetos e sonhos profissionais são a base, não só para o sucesso da educação ou da sua carreira, mas para complementar soluções de tamanhos gigantescos e inenarráveis. E então surgiu a dúvida: como que o Jefferson pensava em suas aulas para que elas fossem atrativas para os alunos, mantendo sempre eles ativos dentro da sala de aula? Essa pergunta é muito interessante, uma pergunta muito legal, porque é o que ajuda a gente a atingir o nosso objetivo com mais facilidade, né, com mais praticidade. Eu, por si só, né, por conta da minha matéria, eu sempre tenho ali uma carta na manga, né, que é o computador, né? Então, fazer a aula ser atrativa sempre um pouquinho mais fácil, porém não existe receita mágica. Acredito que você entender a forma como as gerações se comunicam e trazer exemplos da vida real, dos estudantes, sempre fará o conteúdo fazer mais sentido. Esse é o principal fator para que todos compreendam o recado que você quer passar. Para isso, eu sempre estive presente na vida desses alunos dentro do ambiente acadêmico. Na hora do intervalo, eu sentava junto com eles, eu ouvia, eu dava risada, eu vivenciava a realidade do grupo que eu estava ensinando. Isso é muito importante, porque no final de tudo, além do conteúdo, claro, e o objetivo da aula em si, nós saíamos com amigos, com grandes amigos. E trabalhar com amigos é muito mais gostoso. Os objetivos são alcançados com mais facilidade.
Então, acredito que para fazer a aula ser mais atrativa e chamar a atenção das crianças, o ponto principal, os pontos principais são compreender a linguagem deles, como é que eles se comunicam e trazer isso para o ambiente acadêmico, trazer isso e colocar pedagogia nisso e passar o conteúdo. Fica muito mais prático, eles compreendem porque a linguagem é a mesma e é sucesso. Aproveitamos para perguntar para Jefferson, como professor de informática, qual a importância das ferramentas e recursos para promover o aprendizado colaborativo nas aulas. Esse assunto é muito interessante. Ele recebeu luzes muito fortes ali na época da pandemia, mas dali para cá, isso se tornou muito importante, né? Essas ferramentas e recursos de aprendizado ocupam hoje um papel quase que essencial no processo de ensino-aprendizagem, principalmente os recursos que possibilitam o aprendizado colaborativo, né? Afinal de contas, a vida gira em volta de sempre buscar o bem-estar das pessoas do planeta e a nossa evolução, né? Como somos seres sociais e políticos, lidar com a colaboração no próximo para a construção de algo maior é a base de tudo que precisamos, né? Se nós passarmos a enxergar a partir deste ponto, a produção acadêmica em um documento de texto compartilhado, por exemplo, passa a ter um peso diferente, entende? Porque ali nós estamos treinando para uma coisa maior que teremos no futuro, né? Saindo da sala de aula, a reprodução da colaboração é tão importante quanto dentro da sala de aula. Então, o papel dessas ferramentas são muito importantes e que consigamos manter essa utilização no processo de ensino-aprendizagem nos anos iniciais e nos anos finais também. E como você ressalta o papel da educação na formação do cidadão hoje em dia? A educação tem um papel muito importante no desenvolvimento da sociedade. Não só no sentido da produção científica, que é muito importante, isso a gente já sabe, a gente já tem essa noção, mas também no sentido de significar as coisas simples da vida, significar as coisas que estão ao nosso redor. A recompensa disso é o desenvolvimento de um novo ser humano autônomo, responsável, consciente, além de amigos para a vida toda. Então, o principal motivo, o que faz com que eu acorde todos os dias e procure sempre evoluir e estudar, está relacionado a estes fatos. Ao fato de você possibilitar que as pessoas que ainda não têm um conhecimento específico, um conhecimento X, tenham uma vida melhorada em função dessa intervenção, dessa troca de conhecimentos que a sala de aula possibilita para a gente. É um dos maiores motivos que fazem com que eu esteja na sala de aula e persista na educação e acredite que a educação siga sendo a solução para os problemas que a gente encontra na sociedade. E para finalizar, perguntamos ao Jeff qual é o motivo que ele se mantém sendo professor hoje em dia e qual a sua maior recompensa. O que me motiva hoje a continuar sendo professor vem do olhar ao aprender. Existe um brilho que somente acontece quando alguém aprende alguma coisa. O olhar após aprender, o abraço de acolhimento, o obrigado por me mostrar este caminho. Fazer parte da vida de um estudante, nem que seja por apenas um capítulo, é um carinho muito grande no coração, que nem o mais alto dos valores capitais do mundo podem comprar. Você só sente isso sendo professor. Hoje eu moro na Califórnia, estou aqui estudando inglês para ter proficiência, fazer um mestrado aqui em Los Angeles e ter mais base, ter mais conhecimento, aumentar a minha bagagem para voltar para o meu país e passar para essas crianças, mostrar para os jovens, mostrar para os estudantes que existe um mundo gigantesco de possibilidades, um mundo gigantesco de oportunidades e que a gente pode mudar a realidade fazendo tudo ficar melhor, com o conhecimento, com a educação, compreendendo a realidade do próximo. Isso é muito importante. O que me motiva até hoje a ser professor são todos esses fatores que juntos fazem com que a felicidade transborde do coração dos professores. Eu acredito que todos os professores sentem essa felicidade, principalmente quando você consegue terminar a sua aula, olha para o seu aluno e ele fala: eu consegui entender. E isso acaba mudando, por consequência, a realidade dele de forma positiva. Então é isso, pessoal. Por hoje é só e nos vemos em breve. Tchau, tchau.